Doutor, existe alguma forma aí para aumentar meu pênis de forma menos invasiva? Sem negócio de cirurgia, preenchimento, botar agulha no meu pênis, alguma coisa que a gente possa fazer para aumentar o calibre, aumentar o tamanho do pênis sem mexer muito de forma muito invasiva. Tem? Existe? Olha, eu vim trazer para vocês uma das formas mais usadas que tem alguns trabalhos que respaldam. Vou trazer também as limitações, portanto fica comigo até o final e você vai sair desse vídeo mais inteirado sobre o assunto de extensores penianos. O que tem de verdade, o que tem de limitação, se você faz uso, será que está isso na minha prática clínica? Você vai entender hoje assim nesse vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Bom, não é novidade para ninguém que nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, o crescimento da internet, pornografia, aumentou a procura por aumento peniano. Então a pessoa quer aumentar pênis, quer engrossar pênis, quer saber sobre cirurgia para isso. E formas também menos invasivas também foram sendo criadas. Na verdade, o extensor peniano ele se baseia na premissa de um remodelamento tecidual, quando você aplica uma tração contínua nele. Isso não é só aqui no pênis, né? Isso é feito em outras áreas dentro da medicina, em outros segmentos sociais também. Por exemplo, se você usa aparelho, o aparelho na verdade faz uma pressão ali no dente, ele vai empurrando o dente com aquela pressão todo dia, o dente de fato vai remodelando, vai sendo empurrado para trás, o odontologista, né, o dentista, ele vai fazendo o necessário, né, o movimento necessário para que acerte a sua cavidade dentária, a sua mordida e tudo mais. Então, isso baseia-se na premissa do remodelamento tecidual a partir de uma compressão, de uma pressão contínua. Outra coisa também é o alargador de orelha, e fica trocando de tamanho sempre maior, sempre deixando aquela orelha cada vez maior, porque o tecido ele vai se distendendo, a pele vai se distendendo. Mulheres em tribos africanas que têm aqueles colares que vão colocando o pescoço, cada vez um colar a mais, o pescoço vai esticando. Isso é impressionante, isso existe de fato. Então, o remodelamento tecidual baseado nessa premissa da tração contínua é o que justifica os extensores penianos. E os trabalhos mostram que se você tiver disciplina para estar sempre ali fazendo, pelo tempo e da forma correta, talvez consiga aumentar alguns centímetros. Também não é a mesma coisa para todo mundo. Se você tem um pênis que já tem um grau de fibrose, seja por doença de Peyronie, por desuso peniano ou por múltiplas aplicações de remédio para ereção, se ele está mais fibrosado, o corpo cavernoso, menos elástico, o teu extensor peniano vai ter menos efeito em você. Se você tem um pênis mais saudável, com elasticidade boa, então provavelmente o extensor vai ter um pouco mais de efeito em você. A maioria dos trabalhos mostra que ele pode aumentar de 0,5, ou seja, meio centímetro, até 2,2, 2,5 centímetros em alguns casos. Na prática, eu já vi aqui alguns comentários, alguns pacientes dizendo que ganharam até mais do que isso. A maioria dos trabalhos também mostram que a durabilidade desse aumento ele se permanece apenas se você estiver fazendo a prática do extensor peniano. Se você para de fazer em 3 meses ou até um pouco mais, ou até menos que isso, você perde aquele aumento de tamanho, de comprimento. Então, ele aumenta enquanto você está fazendo o protocolo ali de extensor peniano. Parou de fazer, na maioria das vezes você perde. E qual que é a grande limitação dos extensores? Você tem vários tipos, né? Tem mais confortáveis, mais elaborados, menos, mais básicos. Mas basicamente, você tem que fazer, você prende o pênis no extensor, aplica a tração que vai ali mais ou menos de 500 miligramas a 1,5 grama de tração. Você aplica isso aí mais ou menos de 3 a 6 horas, mantendo o extensor ali todos os dias. E em 30 dias você começa a notar realmente o aumento do comprimento do pênis, mesmo sem o extensor peniano. Na maioria dos trabalhos, você mantendo esse exercício, você mantém o comprimento do pênis, mas se você parar de fazer, ele volta para o tamanho dele normal. Os trabalhos mostram que a satisfação do paciente é leve, então o paciente não fica super satisfeito com o aumento, porque na grande maioria das vezes não é um aumento muito considerável, a gente está falando de meio, 1 centímetro mais ou menos. Exige muito do paciente, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas se você manter o extensor peniano ali durante 3 a 6 horas todos os dias, é exigir demais um pouco do paciente. Se o paciente não tiver a liberdade de ter um home office e tudo mais, fica mais complicado dele fazer. Então, assim, a satisfação é leve, porque o esforço, a disciplina é grande e você não tem um ganho muito grande. Então depende muito também da expectativa que você coloca no procedimento. Outra indicação muito clássica também é não para o paciente que quer aumentar o pênis, mas para o paciente que quer retificar, o paciente que tem doença de Peyronie, não é um caso cirúrgico, porque ele consegue penetração, mas ele quer
deixar o pênis mais reto. Você pode introduzir o protocolo de extensor peniano, mas também tem todas essas limitações, as mesmas limitações. Complicações são raras, né? Depende se você estiver fazendo fazendo a terapia, o protocolo de forma muito incorreta, apertando demais. Então você pode ter lesão de glande, escoriação e tudo mais, mas honestamente é raro de acontecer. E na minha opinião, esse recurso ele tem atuação limitada, muito limitada, porque é muito desconfortável, é muito difícil o paciente manter essa disciplina de 3 a 6 horas por dia de extensor peniano. Pouca gente tem o conforto de ficar em casa o tempo todo, tem esposa, tem filho, tem um monte de... Então, assim, é difícil do cara fazer isso. Pessoal, sinceramente, na minha prática clínica, eu particularmente não uso. Respeito quem usa, tem trabalhos que justifiquem e amparem o uso. Mas, diante da dificuldade do paciente ali de aderir ao tratamento, eu prefiro tentar outras alternativas. Beleza? Então, eu espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre esse cenário. É mais uma alternativa, pouco utilizada por mim, mas é uma alternativa que é cabível, tem trabalhos que amparem. Então, você pode procurar profissionais que assim o façam. Beleza? Espero ter te ajudado mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações. Fiquem com Deus e até a próxima.